Colossenses 3,15. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em nossos corações e sede agradecidos. Amém. Algumas versões vão trazer aí que a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, seja o juiz, ou árbitro em nossos corações. Talvez alguma versão esteja assim. A King James, a Nova Versão Internacional usa o termo juiz, que talvez seja mais adequado até. Bom, irmãos, enfim, o que nós precisamos saber é que Deus fez algo em nós. E nós estamos vendo uma série de pregações, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, onde ele já nos ensinou. Paulo ensina a igreja que Jesus é o único, que Ele é o Senhor, por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. E nós vimos que Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Se nós tivermos Cristo, pronto, a nossa vida está bem. Ele é suficiente para nós. Depois, no capítulo 3, Paulo vai nos ensinar a viver como cristãos. Você lembra, na última pregação eu falei sobre perdão e sobre amor, e eu vejo como a igreja carece disso, como nós precisamos amar e perdoar, e uma coisa está ligada à outra. E hoje, no versículo 15, aqui Paulo fala da paz de Cristo, Poxa, todo mundo quer paz, Às vezes a gente vê, parece que na televisão, nas mídias, se fala bastante de paz, vamos viver em paz, mas a verdade é que o mundo vive em guerra, Se fala tanto em paz, mas a prática é guerra. É guerra entre nações, é guerra entre pessoas, é guerra entre grupos religiosos, é guerra na família, parece que a gente não consegue ver essa paz no mundo, e realmente o mundo não traz paz nenhuma. Jesus Cristo disse: a verdadeira paz eu vos dou. É uma paz totalmente diferente da paz do mundo. É a paz que Jesus dá. Então, primeira coisa que nós precisamos entender quando ele fala que essa paz seja o juiz. Aí a gente fica pensando, mas calma aí, paz, como assim juiz, árbitro? Ou que essa paz domine o nosso coração e que tudo nós façamos visando esta paz. Quando a Bíblia fala de paz aqui, irmãos, a paz é através de um acordo, de um pacto que nós temos com o Senhor. Então, em outra época nós estávamos afastados de Deus, e a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Depois eu vou ler um versículo que fala a respeito disso, em Romanos 10. Nós éramos considerados inimigos de Deus, nós não tínhamos paz com Deus, nós não estávamos reconciliados com Deus. E talvez você já teve alguma discussão, alguma encrenca com alguma pessoa, seja uma pessoa na sociedade, ou até mesmo na sociedade familiar, dentro da tua casa. Talvez você já brigou com alguém e ficou sem falar, e você se distanciou, e depois de um tempo, você foi lá e conversou com essa pessoa, e talvez estendeu a mão para essa pessoa, e abraçou essa pessoa. Isso chama-se reconciliar-se. Você se aproximou dessa pessoa, você se chegou a essa pessoa novamente, e você pensa, não, eu nunca mais quero brigar com essa pessoa, pois eu amo essa pessoa, eu gosto dela, eu acho tão legal quando a gente vive juntos, Então você faz algumas coisas para não magoar aquela pessoa e manter essa paz entre vocês dois. De repente, uma coisa que você saiba que é ofensiva àquela pessoa, você não vai mais falar, você não vai mais tocar naquele assunto para manter a paz. Então, quando a Bíblia fala de paz, esta paz de Cristo, é justamente isso. Nós estávamos distanciados de Deus, longe de Deus, e Jesus Cristo se faz homem, Ele derrama o seu sangue e Ele nos reconcilia com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Nós temos paz. Então, Paulo está falando que o homem nascido de novo aqui, o homem crente, o homem cristão, ele deve ter essa paz, e que essa paz vai ser o juiz. Então, nós vivemos nesse acordo, vivemos neste pacto, e nós temos um acordo de segurança com Deus. Deus nos dá a segurança que nós precisamos, Deus nos dá esta paz que nós precisamos. Se tem uma coisa, irmão e irmã, que o crente
deve fazer é dormir tranquilo, é descansar sossegado, porque ele tem paz com o Senhor. Pode ser que nós passemos um dia de tribulação, de dificuldade, mas a hora que nós vamos deitar, nós falamos com Deus, nós descansamos sabendo que no outro dia também, quando nós acordarmos, o Senhor estará ali conduzindo a nossa vida, porque nós temos paz, nós temos um pacto, nós temos um acordo com Deus e está firmado em Cristo Jesus. Não é um acordo que parte de nós, não é um pacto que parte de nós, é um acordo, é um pacto que parte da pessoa de Deus para nós. Ele quis nos salvar, Ele quis nos reconciliar, Ele nos chamou, Ele nos deu um novo coração, Ele fez tudo para que nós tenhamos a paz verdadeira. É diferente, irmãos, de uma pessoa que está no mundo, é diferente de uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo. Quem não conhece a Jesus Cristo não conhece a paz. Quem não conhece a Jesus Cristo vive no meio de uma turbulência, no meio de uma tribulação, vive no meio de incertezas. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele tem medo da morte, tem medo da solidão, tem medo da escuridão, tem medo de tudo. Não há paz, não há segurança. E vocês já observaram uma pessoa que é cristã mesmo? Eu realmente creio que você seja um cristão, mesmo no meio de dificuldades, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, você consegue descansar no Senhor. Não estou dizendo que você não vai sentir, eu não estou dizendo que você não vai chorar, eu não estou dizendo que você não vai se entristecer, mas eu estou dizendo que mesmo que aconteça tudo isso, que você chore, se entristeça, sofra, mas você conversa com Deus, você tem Jesus, e você sabe que Ele, como bom pastor, te leva às águas de descanso. Ele alimenta, Ele sustenta. Ele é o Senhor da nossa vida. Então o que acontece? Os crentes hoje estão em paz. Romanos 5:1 deixa muito claro isso. Esse é um versículo tão utilizado, né? E eu já estava preparando pregação, e esse versículo eu estava no meio hoje na escola bíblica, né, na IBI, falando, esse versículo aqui acho que vocês já decoraram, né? E nós realmente precisamos decorar. Romanos 5:1, e eu tenho certeza que você sabe o que está escrito lá, né? Então não precisa ter decorado, mas você sabe que lá está escrito que nós somos justificados, né, por meio da fé, e temos paz com Deus. Olha o texto, né? Romanos 5:1. Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. Nós cremos em Jesus. E se você crê em Jesus, saiba de uma coisa: você não deve nada para Deus. Deus não está irado com você. Em outrora Ele estava irado com você porque você estava no pecado. Você estava debaixo da maldição, conforme está escrito em Romanos 3,36. Quem não está em Cristo está debaixo da ira de Deus, está debaixo da maldição. Mas você creu em Jesus, você acredita no Senhor, então o que você tem? Paz com Deus, porque você foi justificado. Se você foi justificado, isso significa que você não deve nada para Deus, e que realmente Deus olha para você como uma pessoa limpa, uma pessoa que não deve nada para Deus, uma pessoa que teve os pecados perdoados. Você já foi castigado em Cristo na cruz, Ele representou com perfeição cada um de nós. Ele já recebeu o castigo que nos traz a paz. Veja, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. É por isso que nós temos paz. Nós podemos conversar com Deus sem ficarmos até assim constrangidos, sem ficarmos com medo de Deus. Nós podemos chegar à presença de Deus e expor nossa vida, conversar com o Senhor, pedir perdão, falar: Deus, olha, eu sou muito pequeno, muito falho, eu sou frágil, mas tem uma coisa, eu creio em Jesus, eu confio no Teu Filho, eu acredito nele, e eu quero esta paz no meu coração. Esta é a paz que excede todo entendimento, né? Uma paz tão maravilhosa que vem de Deus. E aí você pode pensar: mas pastor, eu não sei, a minha vida anda tão difícil que eu não tenho essa paz, eu não consigo ter isso. A tua vida pode ser difícil em algum aspecto. Eu acho que todos aqui passam por alguma luta, né? Alguma dificuldade, porém, não olhe para essas coisas.
Olhe para a palavra, olhe o que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus ensina que você tem a verdadeira paz. Que você tem a verdadeira paz que vem do Senhor. Não é uma paz criada por nós. Não é uma paz onde nós, como um bom psicólogo, tentamos convencer alguém de que está tudo bem, que está tudo certo. Não, é uma paz que vem do Senhor. É uma paz verdadeira, é uma paz sólida. É uma paz firmada na rocha. E aquilo que está firmado na rocha não se abala. Você tem a verdadeira paz. Sabe o que acontece, irmãos? Nós tínhamos talvez algum, eu não sei se podemos dizer até medo, porque nós estávamos tão longe de Deus, que nem medo de Deus nós não tínhamos. A verdade é que nós fugíamos da verdade. Ficou até meio estranha essa frase, a verdade é que nós fugíamos da verdade. Nós fugíamos de Cristo, nós não queríamos saber de Cristo. Nós não estávamos reconciliados. E nós éramos considerados inimigos. A inimizade daí foi desfeita pela aliança feita no Calvário. Essa inimizade que não dava segurança, que causava um dano no nosso coração, que causava uma guerra dentro de nós, essa inimizade com Deus foi desfeita. Existiu uma época na tua vida, acredito que existiu sim, se você não cria em Deus, se você não cria em Jesus, que você não conversava com o Senhor. E a tua vida era muito dura, era muito difícil, porque você estava sozinho, e você se sentia sozinho. Parece que nada te ajudava, e realmente nada te ajudava. Porque um conselho humano, uma paz momentânea, uma alegria momentânea não substitui Jesus. Jesus é único, Jesus é Senhor, Jesus é a única pessoa que realmente nós podemos confiar. Vem dele essa segurança, vem dele essa paz. Não vem de um conselho de homem, não vem de sabedoria humana. Isto é de Deus, é do Senhor que vem para a sua igreja. Filipenses 4:7 fala uma coisa interessante. Fala também sobre esta paz. E é uma paz assim sobrenatural. É uma paz que vai além da nossa compreensão humana. Está escrito assim, Filipenses 4:7: a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Olha o que está dizendo aqui. A paz de Deus que ultrapassa, que excede todo entendimento. Irmãos, na história da igreja, nós já vimos homens sendo queimados vivos. Nós já vimos homens sendo entregues aos leões famintos. Nós já vimos crentes sendo torturados, servindo de chamas, iluminando margens de estradas. E mesmo no meio da morte, mesmo em meio à dor, esses homens cantavam um hino e eles se orgulhavam por estar morrendo pelo Evangelho, estar morrendo por Cristo. Eles tinham essa verdadeira paz dentro do coração. Nos dias de hoje, na atualidade, nós sabemos de história de pessoas em estado terminal, com câncer ou qualquer outro tipo de doença, doenças terríveis, que doem. E a pessoa sabe que ela vai partir dessa vida em breve, e você vai conversar com essa pessoa e ela tem uma paz, até um ensinamento. Ela pode dizer, está doendo, está difícil, mas eu confio no Senhor. Eu não confio naquilo que os meus olhos podem ver de momento. A minha paz não está naquilo que eu posso ver ou sentir. A minha paz, a minha segurança está em Jesus Cristo. E Ele guarda o nosso coração. É Jesus que guarda o nosso coração. É Ele que guarda os nossos pensamentos. Ele cuida de nós. Eu não consigo entender, existem cristãos, pessoas que frequentam a igreja há tempo e vivem sem paz. Eu não sei se não compreenderam a palavra, ou se não se apegam verdadeiramente em Cristo.
Sabe, pessoas que já ouviram o Evangelho e até se reúnem como povo de Deus, mas não têm paz, vivem preocupadas, brigando, tentando se impor, tentando impor suas ideias, tentando fazer as coisas com a sua própria força. E está escrito que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. E essa pessoa nunca tem paz, porque vai chegar um momento que ela vai falhar, vai chegar um momento que ela vai ver que ela não tem força para se sustentar, ela não tem força para prosseguir, ela não tem força para viver. O cristão deve agir diferente. O cristão, ele deve entender que ele não tem força para sustentar a sua fé, ele não tem força para continuar a caminhada, ele não tem força para se aproximar de Deus, ele não tem força para orar, mas ele sabe que a força vem de Deus, o poder vem de Deus, esta unção poderosa vem do Senhor, para que os cristãos possam orar, para que os cristãos possam clamar, para que eles possam viver com o Senhor e Salvador Jesus. Irmãos, você só vai ter paz se você fizer uso dessa aliança. Nós estamos unidos com Cristo. Esta aliança faz com que o cristão esteja junto com Cristo, grudado em Cristo, vivendo com Cristo. Não tem como você ficar se preocupando com coisas desse século, com coisas desse mundo, se você está em Cristo. Sabe, quer ter paz? Entregue nas mãos do Senhor. Entregue tudo. Baixe a guarda. Fala para Jesus, fala: Jesus, eu não dou conta dessa situação. Eu não dou conta da minha vida. Eu simplesmente me entrego ao Senhor. E eu digo a você: qual é a pessoa, qual é o ser humano que consegue dar conta da sua santificação? Qual é o ser humano que consegue ser santo por si mesmo? Nenhum. Nós dependemos totalmente do Senhor. Então, nós vamos entrar um pouco nessa área também. Que não basta nós ouvirmos somente a palavra. Tiago fala: não sejam somente ouvintes, sejam praticantes. O que é ser praticante da palavra? Você ler a palavra, compreender a palavra e fazer uso dessa palavra. Isso é uma verdade, irmãos. Já pensou, a gente chega num lugar como esse, ou a gente pega um vídeo, ou pega um livro, pega a Bíblia, e você lê a palavra, e você aprende de Deus, e você fala: que maravilha, eu tenho a verdadeira paz, que gostoso, Jesus está comigo. Mas quando você chega na tua casa, você deixa tudo de lado, e você não vive essa paz que excede todo entendimento. Eu aconselho você a viver isso. Viva isso. A partir de agora, viva a paz, viva a comunhão com Deus, viva a aliança que você tem com o Pai. Então, a prática, primeiro, para que nós possamos manter. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você perde a salvação, porque a salvação é pela graça. E nós não perdemos, ninguém toma, porque Deus nos deu, Deus nos concedeu a salvação. Agora, o que pode acontecer é você esfriar-se espiritualmente, é você se distanciar um pouco do Senhor. Nós sabemos que a santidade, tem crente, já viu que tem crente que é mais santo, é mais próximo de Deus do que o outro, mas todos pela fé estão justificados, todos são de Deus. Agora, você que quer manter uma comunhão com Deus, você que tem Jesus como Senhor, como Salvador, você como cristão, você tem a obrigação de tomar algumas decisões na tua vida, e essas decisões, elas são decisões que devem obrigatoriamente glorificar a Deus e manter esta paz que você tem com Deus. Sabe, a paz que você tem com Deus?
Nós estamos falando de paz. Você não foi reconciliado com Deus por Jesus Cristo? Por que você foi reconciliado com Deus? Porque você, em outro tempo, ofendeu a Deus com os teus pecados. Nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes. E Jesus Cristo morre na cruz, Ele leva sobre si o castigo, e agora nós somos reconciliados com Deus. Nós não devemos nada. Jesus pagou a dívida. Então, Paulo quer dizer o seguinte para você: mantenha a paz, mantenha o acordo com Jesus, mantenha-se amigo de Deus, mantenha-se junto com Deus, vivendo para Deus. Então, quando você for tomar uma decisão na tua vida, qual é ali o parâmetro, qual é o critério a ser utilizado? O que é que glorifica ao Senhor? O que é que faz com que esta paz que eu tenho em minha vida continue existindo? Irmãos, por mais que você saiba que você é justificado pela fé, por mais que nós saibamos como igreja que somos justificados pela fé, se você é um cristão, quando você toma uma decisão errada e a tua decisão não glorifica a Deus, você toma uma decisão pecaminosa na tua vida, você se entristece. Você se envergonha diante de Deus. Você fica aflito, preocupado diante de Deus. E o que você faz? Muitas vezes você não quer orar. Muitas vezes você não quer entrar em comunhão com Deus por causa da vergonha que aquela decisão pecaminosa causou em tua vida. Então, na prática, quando nós falamos de ter paz com Deus, que a paz seja o juiz, ou seja, o árbitro, que a paz, ela julgue as nossas atitudes. Nós devemos julgar as nossas atitudes. Se eu fizer isso, eu vou continuar tendo paz com Deus? Essa atitude que eu vou tomar na minha vida, ela realmente vai glorificar a Deus e trazer mais paz para mim e Deus, ou vai fazer com que a minha relação com Deus seja prejudicada? Por exemplo, alguém ofendeu você, estou dando um exemplo, e você fica remoendo aquilo, e você fica remoendo, e você fica pensando: não, isso não está certo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aquela pessoa me ofendeu, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Vai. E você vai alimentando aqui. Aí você se depara com as escrituras falando: calma aí. O que é que glorifica a Deus? Que coisa eu preciso fazer? Ir lá tirar satisfação, agredir, ofender, fazer a vontade da minha carne, expor os meus desejos pecaminosos de agredir, de ofender? Ou eu vou glorificar ao Senhor ficando quieto e orando por aquela pessoa? E talvez no outro dia, na outra semana, eu vou procurar aquela pessoa, vou conversar com ela, vou expor a situação usando da paz que eu tenho com o meu Deus. São ações, são atitudes que nós tomamos em nossa vida e que devem estar de acordo com a vontade de Deus. Que aí vem uma pergunta: como eu posso dizer que sou cristão, se quando eu vou fazer qualquer coisa, quando eu vou falar alguma coisa, eu não faço ou eu não falo para a glória de Deus? Você está vendo como isso funciona? E se os casais pôr isso em prática? E se os pais e os filhos pôr isso em prática? A paz que nós precisamos ter com o Senhor e com os outros. Então, tomada de decisão. Estamos em paz com Cristo e estaremos do mesmo lado sempre. Quando você tem paz com uma pessoa, você está do lado daquela pessoa. Se você tem paz com a tua esposa, se você tem paz com o esposo, você está do lado daquela pessoa, você está caminhando junto. Você vive para servir, você vive para aquela pessoa. Irmãos, hoje nós temos paz com Deus, e nós precisamos caminhar com Deus, andar com Deus, viver para Deus. Nós temos um pacto com Deus, uma aliança com Deus, e esta aliança é uma aliança de sangue,
É uma aliança feita no Calvário por intermédio do Filho de Deus. Então a paz que excede todo entendimento, ela vem de Deus. E nós precisamos ter sabedoria e orar para que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós possamos usufruir, desfrutar e viver essa paz com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Tá? Fugir da imoralidade. 1 Coríntios 6, 17 e 18. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Um só espírito. Fugir da imoralidade. Quando você recebeu a Cristo no seu coração, você selou uma paz. Você fez um acordo de amizade com Deus. Então você é um só espírito com Deus. Você está unido com Cristo. Essa união com Cristo que a Bíblia nos ensina, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, é uma união muito forte, indivisível. E a partir do momento que nós estamos unidos com Cristo, nós devemos fazer aquilo que lhe é agradável. Ele que é o Senhor e não nós. Nós somos servos. E para que nós possamos honrar essa aliança, andando com Cristo e vivendo com Cristo, realmente nós precisamos pensar nas nossas atitudes e desenvolver cada vez mais essa comunhão com o Senhor. E veja como é bom, né, viver em paz. Vai dizer que quando você tem um dia de oração, um dia de paz com o Senhor, um dia onde você ensinou o Evangelho, um dia onde você apaziguou uma discussão, uma guerra, uma briga, você não se sente tão feliz? Não é uma paz? Isso não é tão gostoso? Então é isso. Ser cristão é viver dessa forma, confiante em Jesus, que Jesus Cristo já nos livrou do pecado e da morte, e agora nós vivemos para Ele e andamos com Ele, né? Essa paz, irmãos, ela é muito profunda. Não é uma paz que, agora você tem a paz, daqui a pouco você não tem mais. Mas é uma paz lá dentro da alma, lá no coração. Por isso que ela excede todo o entendimento, né? Vamos em frente. É uma paz que traz uma relação, a gente chama isso de paz relacional. Quando nós temos uma paz com Cristo, nós nos relacionamos com Deus por intermédio de Cristo, o nosso coração, claro, cada dia mais ele vai caminhar para a santidade, ele vai caminhar para a docilidade, ele vai nos levar, né, ao amor, à compreensão, ao perdão, e por causa disso, claro, a consequência de se ter paz com Deus vai gerar os frutos de paz no nosso entorno, na nossa vida, nas nossas amizades, na igreja. Essa paz, ela se estende aos nossos relacionamentos. Talvez alguém já chegou para você e falou: eu gosto de conversar com você, me traz paz conversar com você. Por quê? Porque você tem Cristo, você tem uma palavra de amizade, você tem uma palavra de amor a apresentar para aquela pessoa. Por isso que as pessoas sentem paz de conversar com você, de se abrir com você. Isso é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, porque você tem paz com Deus e agora está em paz também com as pessoas. O teu coração é uma fonte de paz também. As tuas palavras são palavras de paz, são palavras que apresentam a Jesus Cristo, que apontam para Jesus Cristo de verdade. Se você é aquele crente meio irado que dá uns gritos, né? Repensa isso. Jesus, Ele não nos chamou para a gente levantar a voz com os outros, gritar, xingar. Não. Ele nos chamou para viver em paz com Ele e em paz com as outras pessoas. Tá? Para manter um coração em paz, é preciso ser grato. Aqui, por último, ele fala: chamados em um só corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Hoje já percebeu que uma pessoa que tem paz, que tem Cristo no coração, ela é uma pessoa agradecida. Ela agradece sempre a Deus. Quando você está em paz,
Não sei qual é a tua atitude, se você pensa, puxa, hoje eu tenho paz, que maravilha. Mas não, Senhor, obrigado por essa paz. Meu Deus, que gostoso é caminhar contigo, como é bom te servir, como é bom estar em paz, como é bom saber que o Senhor já me perdoou, e eu quero, meu Deus, manter dessa forma, eu preciso que o Senhor me mantenha assim, eu quero perdoar, eu quero amar, eu quero compartilhar. O exemplo de Cristo a ser seguido, né, é muito importante, sempre dando graças. Eu vou partir o pão, eu dou graças. Eu vou fazer algo, eu dou graças, eu faço para o Senhor, eu faço para Deus. Então é esse cuidado que nós devemos ter. Irmãos, viver é muito gostoso, sabe, Deus nos deu a vida. Viver tem que ser uma atividade que nos cause alegria. Eu não posso acordar de manhã mal-humorado, querendo tirar satisfação com o meio mundo, querendo brigar. Não, eu tenho que acordar pela manhã pensando, hoje eu vou servir a Cristo, hoje eu vou fazer algo que engrandeça o nome do Senhor que me salvou. Eu vou realmente agir como cristão. E é uma guerra que nós temos, é uma luta que nós temos contra nós mesmos, sabe? Sabe aquela pessoa que você não gosta muito, não simpatiza muito? Vai lá e sirva aquela pessoa, e você vai ter uma experiência maravilhosa com Deus. Mostre a paz que você tem em teu coração. Então, Romanos 5,10, nós éramos inimigos de Deus. Olha o que ele diz, Romanos 5,10. Ora, se quando éramos, está falando éramos no passado, Romanos 5,10. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Ele está dizendo o seguinte: se nós andávamos longe do Senhor, nós estávamos como inimigos de Deus e fomos reconciliados com Ele através da morte de Jesus Cristo, muito mais agora nós devemos viver para Deus, viver para o Senhor, viver em comunhão com Deus. Irmãos, a nossa vida obrigatoriamente deve glorificar a Deus. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos. Que frutos são esses? De paz, de amor, de vida, de alegria. São os frutos que Deus quer de cada um de nós, né? Então, a verdade é que nós éramos inimigos de Deus e não somos mais. Agora você é um amigo de Deus, né? E como diz aquela canção, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quando você tem um inimigo, você quer ficar longe, você tem medo daquela pessoa, principalmente quando você é inimigo de Deus. Se você é inimigo de Deus, tenha medo de Deus. O Josemar Bessa, ele escreveu outro dia, né, eu vi uma frase dele: o pior inimigo que você pode ter é Deus. Se você for inimigo de Deus, você está feio mesmo, você está condenado, você está debaixo da maldição, está debaixo da ira de Deus. Porém, o melhor amigo que você pode ter é Deus, e graças a Deus Ele nos reconciliou consigo mesmo pela morte de seu Filho Jesus, e hoje você é um amigo de Deus, porque você foi perdoado dos teus pecados, e você tem paz, você pode falar com Deus, você está unido com Deus. É isso que o Evangelho nos ensina. Somos amigos de Deus, e por causa disso somos salvos. Salvos. A maior paz que um ser humano pode ter é saber que ele já está salvo, que ele vive salvo. O que significa isso? Ele não está mais condenado por Deus, ele não está mais condenado pelo justo juiz, agora ele está perdoado, e ele não participará da condenação eterna, mas ele participará sim do vinde benditos do meu Pai. Ele participará do reino de Deus eternamente. É a segurança maior que um ser humano pode ter, que quando ele se deitar, quando ele dormir, ele vai acordar nos braços de Jesus Cristo. Esta é a verdadeira paz. Por isso que os cristãos morriam cantando, morriam felizes, porque eles sabiam muito bem para onde eles iam.
né? Como disse o apóstolo, eu sei bem quem eu tenho crido, e nós sabemos muito bem quem nós temos crido, e é Jesus Cristo que nos leva da morte para a ressurreição. É Jesus Cristo que nos leva da inimizade com Deus agora para a amizade com Deus, para uma aliança eterna com Deus, esta aliança que não perece, essa aliança que nunca mais será desfeita, pois ela foi feita com o sangue limpo e precioso de Jesus Cristo. E se você entendeu esta mensagem, você vai voltar para a tua casa hoje transbordando na paz de Jesus Cristo. Que ninguém te ofenda, ou se alguém te ofender com palavras duras, pense lá no teu coração: o que importa é que eu sou amado por Deus, o que importa é que eu sou amigo de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a paz que nós temos. Vamos ficar em pé.